Boa tarde, bem-vindos. Atualizamos os mercados e começamos pelo Benfica. O presidente do Besiktas confirmou esta sexta-feira que o clube encarnado apresentou uma proposta por Rafa Silva. Em conferência de imprensa, o líder das Águias Negras do Istambul garantiu ainda que Rafa voltará à luz se o clube, presidido por Rui Costa, atingir o valor que o Besiktas pretende pelo jogador. Não tenho final. Kendilerine geçtiğimiz günlerde o mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider Benfica'da oynar ama o çizgiye gelmedikten sonra daha önce de ifade ettim. Yani Rafa burada kalır. Bizim için de çok önemli değil Rafa'nın maaşı, ödeyeceğimiz para. Kalır. Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder. Ainda no Benfica, Florentino Pérez quer que José Mourinho regresse ao Real Madrid. A ideia é do conceituado jornalista espanhol Alfredo Relaño, atualmente na cadena COP, o antigo diretor do AS e jornalista da Marca, comentou a atualidade do Real Madrid com José Mourinho como protagonista. No espaço documentário no programa Partidazo Cope, Relaño disse, e passamos a citar, a ideia final de Florentino Pérez é trazer José Mourinho de volta. É um treinador que está a causar alvoroço no Benfica, justamente para que o demitam. Mourinho foi o único com quem Florentino Pérez ficou satisfeito. Não ficaria surpreendido se Florentino o trouxesse de volta ao Real Madrid. Foram estas as palavras do jornalista quando convidado a analisar o possível sucessor de Álvaro Arbeloa já no final da época. Apesar de estar a 10 pontos do Futebol Clube do Porto e a 3 pontos do Sporting, Mourinho não atira a toalha ao chão. Em declarações ao canal do Benfica, o técnico encarnado quer entrar com o pé direito na segunda volta do campeonato. Jogámos há 2 dias um jogo exigente no Norte, voltar ao Sul, regressar ao Norte, jogar contra uma boa equipa. Mas estamos com tudo, estamos motivados para dar caça, digamos assim, caça entre aspas, respeitosamente, às 2 equipas que estão à nossa frente. Depois do empate em Braga, voltar às vitórias no campeonato. Richard Rios vai falhar os próximos 3 jogos do Benfica. Em declarações ao canal do clube, José Mourinho abordou a lesão do internacional colombiano e anunciou que Richard Rios vai ficar de fora dos jogos com Rio Ave, Juventus e Estrela da Amadora. Não está bem. Obviamente que não está bem. É uma lesão que é difícil de prever quanto tempo é que será, mas quando a decisão é não cirúrgica, precisa de algum tempo para poder reforçar a zona, precisa de algum tempo para se sentir mais confortável para poder voltar a jogar. Portanto, sem querer antecipar cenários, mas falando daquilo que é o mais imediato, neste prazo de 10 dias, Rio Ave, Juventus e Estrela da Amadora, eu diria a 100% completamente fora destes. O clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica ainda ferve 2 dias depois do encontro que valeu a eliminação das Águias da Taça de Portugal. Os jogadores continuaram a falar do tema horas depois de publicar 2 stories no Instagram sobre o clássico, a meio da semana, com o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal. Enzo Barrenetxea recorreu novamente às redes sociais para justificar o que tinha escrito no texto da primeira fotografia partilhada. A sigla HDMP foi primeiramente interpretada como sendo injuriosa, mas o médio argentino já veio explicar-se. Enzo Barrenetxea justificou o texto de uma outra forma. Humildade, disciplina, muito trabalho e paixão. Escreveu numa story partilhada no Instagram de recordar que na segunda fotografia o argentino mostrou-se numa divisão de bola com Samu, o avançado portista que esteve no centro de uma polémica ao não cumprimentar Pavlidis.
E o Futebol Clube do Porto apresentou queixa contra Gonçalo Oliveira, o jovem jogador do Benfica, por ter danificado os bancos de suplentes do Estádio do Dragão. O central assumiu o erro e nas redes sociais pediu desculpa. Lamento o ato irrefletido que me levou a danificar o banco de suplentes no clássico com o Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão. Diz o jogador do Benfica, e estou a citar: não me revejo neste tipo de comportamento, nem são estes os valores que me são transmitidos pelo Sport Lisboa e Benfica. Isto depois de ter sido tornado público um vídeo com as imagens de Gonçalo Oliveira a rasgar alguns bancos com os pitões das botas. O resultado final também apareceu nas redes sociais. Na sequência destas ações de Gonçalo Oliveira, o Futebol Clube do Porto decidiu apresentar queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. A jogar agora na Bulgária, Tomás Silva foi companheiro de equipa de Piatuszewski, na Polónia. O português acredita que o extremo, contratado pelo Futebol Clube do Porto, pode criar impacto na equipa de Fariol. E se lhe forem dadas oportunidades, tempo, porque também estamos a falar de um miúdo que tem 17 anos, né? Precisa de algum tempo, precisa de adaptação e, acima de tudo, precisa de jogo, mas isso é uma coisa que também cabe aos responsáveis, ao treinador do Porto, dar-lhe, e depois cabe-lhe a ele também aproveitar, nos minutos que tiver, aproveitar as oportunidades dele, sabendo que o Porto neste momento é uma equipa muito forte. Ele deu um passo grande em termos de clube e de dimensão de clube, apesar do Jagiellonia ser uma equipa grande e que luta por coisas grandes na Polónia. O Porto é um passo acima ainda, e acho que ele vai ter que se adaptar, mas acredito que com a idade dele e com o trabalho que vai ser feito com ele, acredito que ele pode ser uma mais-valia para o Porto, sim. Souleymane Faye deve chegar amanhã a Lisboa para ser confirmado como reforço do Sporting. Os Leões e o Granada, o último obstáculo para a concretização do negócio, neste caso os prazos de pagamento, já se entenderam. O Sporting vai pagar 6,5 milhões de euros pelo passe de Faye, sendo que o Granada vai conservar o direito a 10% de mais-valias numa futura transferência do extremo de 22 anos. Em Alvalade, Faye tem à espera um contrato até 2030, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. O senegalês vai ser o segundo reforço de inverno depois da contratação do brasileiro Luís Guilherme ao West Ham da Primeira Liga inglesa. O Ministério Público acusou Casa Pia de ter violado as sanções da União Europeia em negócio com um clube russo. Os gansos podem ter estado envolvidos num esquema para ocultar a origem de mais de 1 milhão de euros recebidos do Akhmat, clube russo que pertence ao checheno Razman Kadyrov, aliado de Vladimir Putin. De acordo com a informação avançada hoje pelo Jornal Público, o Casa Pia terá utilizado uma empresa dos Emirados para enganar o banco Montepio. Em causa estão crimes de branqueamento, falsificação e ainda de violação de medidas restritivas impostas pela União Europeia à Rússia. Bruno Fernandes está a avaliar a continuidade ou não no Manchester United. O internacional português está a estudar a possibilidade de, no final da época, encontrar novo clube. Segundo avança esta sexta-feira o tabloide The Sun, Bruno Fernandes, capitão e um dos jogadores mais influentes do United, poderá não estar presente no plantel principal já a partir da próxima temporada. De acordo com a mesma fonte, o despedimento de Ruben Amorim levou o capitão dos Red Devils a ponderar o futuro em Old Trafford. A Fiorentina está interessada na contratação de Diogo Leite. O defesa central português está em final de contrato com o Union Berlim e, de acordo com o jornalista Nicolò Schira, o emblema italiano da Série A já começou a obter informações sobre o jogador português, que tem atualmente 26 anos. A cumprir a quarta época ao serviço do emblema da Bundesliga, Diogo Leite já fez esta temporada 15 jogos. No total, o defesa formado no Futebol Clube do Porto tem 126 jogos pelo clube da capital germânica, com 2 golos e 3 assistências ao serviço do Union Berlim.
Está feita a viagem pela atualidade dos mercados. Vamos também à análise com a comentadora da Sport TV, a Maria João Matos. Maria João, boa tarde e bem-vinda. Vou só pedir-te para aguardares mais um pouco, até porque hoje arranca a segunda volta do campeonato em Alvalade, com o campeão em título, o Sporting, a tentar já recuperar terreno para o líder do campeonato, o Futebol Clube do Porto. São 7 pontos a separar as duas primeiras equipas da Liga. O Sporting recebe o Casa Pia esta noite, jogo com transmissão exclusiva na Sport TV. E Rafael Duarte, agora em direto de Alvalade, já com as tendas montadas, as barraquinhas habituais para receber os adeptos das duas equipas. Os sportinguistas vão estar em grande número, acredito eu, para dar também força à equipa de Rui Borges para este arranque de segunda volta. É isso mesmo, Marco. Muito boa tarde, um abraço para ti e também para quem nos acompanha na Sport TV. De facto, está tudo a postos aqui junto às barraquinhas dos adeptos do Sporting, que acabam por se juntar para se prepararem para mais um jogo. Por enquanto está de facto tudo muito calmo, mas daqui a pouco esperam-se que de facto estejam aqui muitos sportinguistas para depois verem esse Sporting Casa Pia, que, como dizias e bem, marca o arranque da segunda volta do campeonato. O Sporting de facto precisa dessa força dos adeptos. Estamos a falar de 9 ausências para este jogo com o Casa Pia. Temos muitas lesões. Olhando para a equipa do Sporting, falamos de Kenda, Quaresma, Pote, Nuno Santos, Diomandé, Ioannidis e Blopa, mas também ainda a cumprir castigo Yulman e Maxi Araújo. Portanto, olhando para a equipa do Sporting, há aqui muitas baixas e daí o apoio necessário por parte dos adeptos. E por falar nos adeptos, falamos aqui com o nosso amigo que já está aqui preparadíssimo, já fez assim muitos quilómetros, contava-me antes do direto que faz muitos quilómetros, mas está sempre aqui, presente para ver em Alvalade a equipa do Sporting. Sempre até a última. Faço 15 dias, semana a semana, 150 km, 170. Sou tramagado, neste momento me dou entregamento. Mas quando há o jogo do Sporting, estou sempre cá presente. Está aqui os seus dois amores, é isso? Já está aqui. Primeiro o Tramagal Sporting União. Então o Sporting. É assim. Como eu não posso estar na minha terra, neste momento, né? Que é o Tramagal. Então está o meu Sporting. Quando é o Sporting, estou cá sempre presente. 15 dias, semana a semana. Toda a gente que me conhece sabe que estou cá sempre. Mas neste momento está a chover, olha. É o que há, olha, neste momento. Mas há muitos ilusionados, como você há bocado falou. E por falar nesses lesionados e também no caso do Yulman e do Max Araújo, que cumprem castigo, são muitas baixas para a equipa de Rui Borges. O que é que pode explicar isto? Já a época passada vimos este cenário. E acho que tem que haver uma mudança de treinador, não é? É técnica de médicos. Médicos que tem-se mudado de ano a ano, 2 em 2 anos, que acho que é correto, é isso. Estranha estas lesões todas? Sim. Não é treinador, não é nem mais ninguém. Acho que é típica técnica de médicos. E o Sanchez dava jeito perante estas ausências todas? Ou de facto Rui Borges ontem foi perentório dizendo que não faz parte da equipa principal? Faz sentido o Sporting manter esta postura? Ou agora, tendo em conta estas ausências, era necessário o Sanchez? Isto tens de falar com o treinador. Isto aí não... Enquanto adepto? Estou de acordo com ele. Quem joga 20, em 3 ou 4 anos joga 20 jogos não vale a pena. Isso é a minha opinião. Isso é a minha opinião. Não sei o que tens mais para dizer, mas é a minha opinião. Muito bem, amigo. Para já, isto aqui está muito calmo, mas daqui a pouco conta ter aqui muita gente a fazer-lhe companhia. Sim. A chuva não ajuda? Ajuda! Ajuda! É muito cedo. Eu jogo às 8h30, é muito cedo. Até agora está muito calmo, está às 8h30. Às 8h30, não sei que horas é que são, mas é muito cedo ainda. Muito bem, muito obrigado, amigo. Bom jogo também mais logo. E Marco, de facto, como dizia aqui, este adepto ainda é muito cedo, por isso também o facto de vermos realmente pouca gente aqui junto às barraquinhas onde os adeptos costumam concentrar antes do jogo do Sporting. O Sporting recebe o Casa Pia a partir das 8h15 da noite e uma coisa é certa, vamos ter muitas novidades no 11 leonino, tendo em conta essas ausências que vamos fazendo referência. Há outros regressos, como Jenny Catamo, Ricardo Mangas e Debas também podem ir a jogo, mas Rui Borges explicou que não durante os 90 minutos, por isso, curiosidade também para perceber quais serão as escolhas iniciais de Rui Borges para este encontro.
Um jogo em Alvalade com o Casa Pia que marca o arranque da segunda volta do Campeonato. Maria João, vamos já também olhar para aquilo que pode ser o jogo mais logo, face às muitas ausências, quer por lesão, quer por castigo, do lado do Sporting. Mas ainda assim, favoritismo para a equipa de Rui Borges. Será importante também vencer hoje para colocar já também alguma pressão para o Benfica e o Sporting. O Benfica joga amanhã em Vila do Conde com o Rio Ave e o Flóculo do Porto, o líder, só joga no domingo em Guimarães, que também não é um jogo fácil. Boa tarde, Marco. É essencial para o Sporting, nesta altura, entrar na segunda volta, o seu primeiro jogo em casa neste ano. E era importante, parece-me que está a ser importante para o Sporting voltar a jogar em casa, voltar a jogar perante os seus adeptos, porque é um jogo que é essencial ganhar. Há sempre na miragem de o Porto perder pontos com a única equipa que até agora realmente derrotou o Porto, mas o Sporting tem de ser, no fundo, autossuficiente, tem que começar por fazer o seu trabalho e deixar as contas para depois. Parece-me que isso é mais uma preocupação do Benfica. O Sporting ainda tem alguma margem, penso eu, para se focar para já no seu jogo. E para focar no seu jogo, e volto a dizer, jogando em casa, com o Casa Pia que está pouco acima, está logo acima da linha d'água, das zonas de despromoção. Tem de ser autoritário, mesmo com as ausências, que são bastantes, ausências que obrigam o Rui Borges a ser criativo. Parece-me que nesta altura do campeonato, parece que tem mesmo que ser criativo, com tantas baixas. Principalmente com aquela que não estava a contar, que é o regresso do Diomandé lesionado da seleção. Parece-me que vai obrigar Rui Borges a criatividade, a arranjar alternativas, mas não pode ter outra postura que não o ser favorito e entrar para ganhar. E a verdade é que o Sporting, neste tipo de jogos, aí sim que consegue ser mais contundente e consegue expandir o seu futebol ofensivo. Já temos visto resultados avultados contra este tipo de equipas mais de segunda metade da tabela, e é isso que o Sporting está a precisar, principalmente num jogo que antecede o jogo para a Liga dos Campeões, essencial com a Paris Saint-Germain. Há aqui alguma incógnita em relação ao Casa Pia, porque trocou de treinador. Álvaro Pacheco está de regresso ao futebol português e vai pela primeira vez orientar o Casa Pia em Alvalade esta noite. Isso pode ou não ser aqui um fator de alguma instabilidade para a forma como o Sporting terá de olhar para o jogo? Pode ser um fator de instabilidade no sentido em que não tem tantos jogos para analisar. Normalmente uma equipa tem um perfil de jogo que o seu treinador impõe, e quando o treinador muda, é mais difícil prever ou tentar antecipar o que vai acontecer. E Álvaro Pacheco, nas suas passagens por Portugal, no Vizela, no Moreirense, já montou a equipa de maneiras diferentes, com 3 centrais, com 4 defesas. Por isso torna-se mais difícil para o Sporting antecipar, e parece-me que é mais um dado que apoia o que eu tinha dito antes. É mais uma razão para que o Sporting se foque em si próprio e que tente aplicar o seu jogo, independentemente da réplica que o Casa Pia vai dar. Agora, claro que, sendo que o Sporting, estando afastado da Taça da Liga, teve muito tempo para preparar este jogo, claro que se tivesse mais algum conhecimento sobre como a equipa se poderia montar, claro que até para Rui Borges tomar as decisões, principalmente a nível ofensivo, podia ter alguma preponderância. Não sendo essa a possibilidade, acredito que vai olhar para as características individuais dos jogadores do Casa Pia e eventualmente perceber, conhecendo já Álvaro Pacheco e o que se pode saber de Álvaro Pacheco pelas suas últimas passagens, tentar aqui arranjar um misto para tirar as melhores conclusões, mas volta a focar. Parece-me que o Sporting tem mais que se focar no seu próprio jogo, numa altura de dar dinâmicas aos novos reforços que estão a chegar e dar confiança a quem está. Vou só sublinhar, é um jogo que começa às 8h15 da noite, transmissão exclusiva na Sport TV 1, acompanhamento ao segundo aqui na Sport TV+, este duelo entre o Sporting e o Casa Pia. Aliás, toda a 18ª jornada para ver nos canais Sport TV. É o arranque de segunda volta, a marcar também o fim de semana desportivo. Olhando para o mercado da Turquia, chega a confirmação do presidente do Beşiktaş. Houve uma abordagem oficial do Benfica. O Benfica, creio que está a desmentir essa informação nas últimas horas, dada pelo presidente do Beşiktaş, mas Rafa Silva continua no radar. Aqui a questão será um acerto de valores. O Benfica não quer cometer aqui nenhuma loucura, olhando até para os objetivos da temporada que o Benfica tem agora pela frente. Eu tenho dito que parece-me que nesta altura do campeonato o Benfica tem de organizar fileiras, tem de perceber qual é realmente o objetivo do clube e o projeto do clube para daqui em diante.
Não pode dar esta época por perdida, claro que não, mas tem de começar já um planeamento e começa logo por saber se o homem do Lemos, quem estará à frente da equipa, será José Mourinho e, nesse sentido, aí sim começar a acertar este mercado de encontro ao treinador que espera ter e ao tipo de jogo que espera ter. Posto isto, parece-me que em qualquer um dos cenários, Rafa Silva é sempre sinónimo da falha, ou pelo menos símbolo da falha do projeto, porque era uma referência dentro do clube. Temos visto com tanta rotatividade dentro do Benfica que o Benfica está a perder algumas referências dentro do balneário, e se era intenção e se havia reconhecimento do valor de Rafa enquanto jogador, porque havia, então poderia ter sido reconhecido na altura em que o Benfica até opta por deixar o jogador sair a custo zero e não renovar o contrato. Por isso, qualquer passo atrás, nesta altura, parece-me que compromete ou poderá comprometer também as relações com o Besiktas, que são relações positivas. Já desbloqueou alguns dossiês complicados para o Benfica, esta relação com o Besiktas. E parece-me que, estando o Benfica a desmentir, parece-me que é realmente sinónimo de que não é por aqui o caminho, nem é uma questão de valores, é uma questão de princípio. Mesmo os valores poderia ser algo importante, não só o valor de transferência, mas depois também a questão salarial. Acredito que Rafa vindo entraria para o teto salarial do Benfica, o que também já daí poderia ser um esforço financeiro acrescido. Mas mais que isso, é o projeto, é o princípio de contratação. O Benfica não pode estar a olhar para jovens que quer potenciar e ao mesmo tempo para antigos jogadores que não quis valorizar no tempo certo. E parece-me que esta declaração do Besiktas, ou do presidente do Besiktas, se não tiver esse fundamento de verdade como o Benfica quer parecer, parece-me que é uma jogada de negócio, um bluffzinho negocial, porque também sabemos do interesse de Rui Pedro Braz em desviar o jogador para a Arábia Saudita, por isso pode no fundo ser uma tentativa de mercado de tentar melhorar o negócio, e eu diria que espero que seja esse o cenário, porque parece-me que se desportivamente ainda podia haver algum racional para trazer Rafa Silva de volta, parece-me que devem ser exploradas outras soluções no mercado. Falaste de um aspecto importante que tem a ver com o projeto já a médio prazo do Benfica. Quem vai estar no comando do Benfica na próxima época? Em Espanha, Mourinho continua a ser falado para o Real Madrid, que está à procura de um treinador para a próxima época. Isso pode ou não criar aqui também divergências internas no Benfica em relação ao planeamento da próxima época? Porque Mourinho, segundo aquilo que foi avançado hoje em Espanha por um jornalista renomado do país vizinho, Mourinho estará aqui a esticar a corda para ver se o Benfica abre mão do treinador. A verdade é que Mourinho, tanto quanto sabemos do contrato que assinou, tem na sua mão também a possibilidade de não renovar o contrato ou de não ativar a cláusula para continuar. A cláusula de indenização. Exatamente. Caso uma das partes não queira continuar esse relacionamento profissional. Exatamente. E havendo essa cláusula, parece-me que também Mourinho não tem necessidade de forçar a corda, porque tem um meio legal para o fazer, não precisa, no fundo, de fazer as coisas a mal ou de arranjar divergências dentro do clube. Se for essa a intenção de Mourinho, regressar ao Real Madrid, ou eventualmente uma intenção antiga, que sabemos que José Mourinho já foi vocal nesse sentido, de ingressar na seleção nacional, quer por um caso, quer por outro, até por uma outra surpresa que possa surgir no futebol, parece-me que Mourinho, mesmo querendo desvincular-se do Benfica, tem uma medida para o fazer, não precisa de forçar divergências e instabilidade dentro do clube. Parece-me que o Benfica já está bem servido de instabilidade nos últimos tempos. Dito isto, se realmente, internamente, houver a sensação, mesmo que seja apenas a sensação, de que é essa a intenção de Mourinho de não continuar na próxima época, então aí ainda mais reforço aquilo que tinha dito. É preciso estabelecer já o primeiro alvo, que é o treinador, e consoante isso perceber que tipo de treinador temos, que estilo de jogo quer implementar no Benfica e que jogadores fazem sentido deste plantel e que jogadores faz sentido reforçar, tendo em conta que houve um investimento muito grande esta época e até ver falho. Vamos olhar para outras declarações de José Mourinho, que falou hoje à BTV, à procura de virar a página depois da derrota frente ao Futebol Clube do Porto. O Benfica joga amanhã em Vila do Conde com o objetivo de regressar às vitórias no campeonato. Os encarnados, garante Mourinho, em declarações ao canal do clube, estão confiantes para o jogo com o Rio Ave. A moral em alta
pela confiança que retirámos de um jogo muito bem conseguido, com exceção do mais importante, que é o resultado, obviamente, com a tristeza que se tem que transformar e se está a transformar progressivamente até à hora do início do jogo contra o Rio Ave, tristeza que se está a transformar em motivação, em força, em energia. Ainda o clássico da Taça entre Futebol Clube do Porto e Benfica, que ditou o afastamento das águias da competição. O presidente do Futebol Clube do Porto reagiu às queixas do Clube da Luz, que diz que houve um comportamento vergonhoso e deliberado para com os adeptos. Repara, eu não sei, a única coisa que eu posso constatar são os rasgos que eu tenho no meu banco de suplentes do Sport Lisboa e Benfica, portanto, do lado ocupado pelo Sport Lisboa e Benfica, e tenho a constatar uma série de danos sem fim nas bancadas. No anterior jogo já tinha sido a nossa bancada toda grafitada pela claque do Benfica, e agora temos um sem número de incidentes e de grafites nas nossas instalações, nomeadamente nas instalações sanitárias e nas bancadas e nas cadeiras. Portanto, nós não queremos maltratar os adeptos do Benfica na sua entrada. Há uma parte que é da responsabilidade das equipas de segurança e da Polícia de Segurança Pública para revistar, e aí o Futebol Clube do Porto não manda ordens, são a polícia que coordena essas inspeções, e nós não temos nada a ver com isso. Rui Costa não viu o clássico ao lado de Vilas Boas e o presidente do Futebol Clube do Porto explicou o motivo. Eu fui eleito presidente e o meu primeiro jogo foi um Benfica-Porto, e foi-me destinado a um lugar diferente daquele que eu pensava que me iria sentar. Portanto, a partir daí, retribuí da mesma maneira. Portanto, não se trata de nenhuma antipatia para com o Rui Costa, mas a verdade é que, após minha eleição, foi o lugar que me foi destinado foi a 6ª ou 7ª fila no Estádio da Luz. Portanto, o Futebol Clube do Porto retribui ainda melhor com a 3ª fila na sua tribuna presidencial, mas sem qualquer tipo de antipatia. Neste momento, como vocês bem sabem, há alguma clivagem entre os três grandes, não nos impede de nos sentarmos à mesa para discutir os temas que são fundamentais para o futebol português. Em alguns temos um corpo comum de ideias, noutros estamos nas antípodas, mas há um respeito institucional, mas ainda não há o respeito total para que nos sentemos um ao lado do outro. Vilas Boas, que falou também do mercado do Futebol Clube do Porto neste mês de janeiro. Maria João, queria começar pelas polémicas. Vimos aqui na abertura desta edição dos mercados, naquele bloco de notícias, o pedido de desculpas do jovem central do Benfica, o Gonçalo Oliveira, que foi apanhado num vídeo a rasgar o banco de suplentes do Estádio do Dragão com as chuteiras. O jogador retratou-se. Também houve aqui uma mensagem que já foi corrigida de Enzo Barrenetxea. Um clássico muito quente também, fora das quatro linhas. Há aqui uma relação institucional muito fria entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Eu, para já, quero começar por dizer que não me parece que esse tipo de ações que vimos com Gonçalo Oliveira ou de mensagens que, bem ou mal interpretadas, Enzo Barrenetxea deixou, não me parece que seja isso que defina um clássico quente. Quem chega a este tipo de patamares, principalmente jogadores, devem ter a noção de que é o sonho de muitas crianças e que estão a ser seguidos por muitas crianças, e quando assim é, têm a responsabilidade de não só ter compromisso dentro de campo, mas também passar os devidos valores, os valores do desporto, e os valores da rivalidade não são estes. Não entendo, ainda bem que o jovem central se retratou, mas antes disso, por muito que haja calor no momento, devem ser, e já que estão a representar uma instituição que existiu antes e que vai continuar a existir depois, tem de haver responsabilidade por parte de todos os intervenientes. Os adeptos naturalmente também têm a mesma responsabilidade. O exemplo não deve começar pelos presidentes, pelos dois presidentes, que não foram capazes de ver o clássico lado a lado na tribuna presidencial. Totalmente. E quando ouvimos André Vilas Boas dizer que retribui a ação de Rui Costa, devo começar por criticar a postura de Rui Costa, porque se não é essa a atitude que tem com outros presidentes, cabe-lhe ser pelo menos cordial. Mas Vilas Boas está a ser igual a Rui Costa. E aí exatamente chegar.
Mas essa ação de Rui Costa, se André Vilas-Boas não concordou, devia ter ficado para Rui Costa e devia ter dado um passo em frente e perceber que se eu não fizer o mesmo, então aí sim a minha mensagem passa e no fundo até saía com algum grau de superioridade, porque ia ter uma atitude cordial e digna de um desportista, sendo que André Vilas-Boas já esteve dentro do desporto noutros papéis e melhor que ninguém devia e próprio Rui Costa, deviam saber como comportar-se dentro de um jogo de futebol, ou pelo menos no espaço de um jogo de futebol. André Vilas-Boas teve a oportunidade de se superiorizar a Rui Costa e perdeu-a, por isso parece-me que os dois presidentes acabam por ter uma má postura desportiva e parece-me que neste campo, quando falamos de treinadores, de jogadores, de adeptos, parece-me que falamos de uma modalidade em geral e aí o futebol tem que dar um passo em frente, ou no fundo um passo atrás se calhar, e perceber quais são os seus valores de origem, aprender com outras modalidades, e posso-me lembrar, por exemplo, do ténis, em que aí sim as rivalidades são levadas ao limite dentro do campo e com maior respeito. E parece-me que o futebol tem um bocadinho a aprender com isso. Temos aqui um minuto para comentares o posicionamento do Futebol Clube do Porto neste mercado, na reabertura da janela de transferências. Ontem, André Vilas-Boas foi taxativo, disse não esperem grandes surpresas até ao fecho do mercado. A questão da lesão prolongada do Luuk de Jong pode ser aqui a exceção a este posicionamento do Futebol Clube do Porto no mercado? A chegada de um avançado? Eu vou ter de acreditar no seu presidente e acredito que o Porto só estará, ou melhor, que não estará propriamente ou ativamente à procura de um substituto do Luuk de Jong. Acredito que esteja atento, sim, a oportunidades de mercado que possam surgir, isto pegando nas palavras de André Vilas-Boas. Agora sim, parece-me que é a lacuna, depois de eu achar que realmente fazia falta um quarto extremo ao Porto, e mesmo optando por uma solução mais jovem, mais arrojada, mas parece-me que Piatusevski tem realmente o perfil para crescer dentro deste plantel. Parece-me que a lacuna, e quando digo lacuna com muitas reticências ou com muitas aspas, porque o Porto, da maneira que se tem apresentado em campo, não tem demonstrado muitas lacunas, mas precavendo alguma coisa que possa acontecer com Samu e sabendo que há Denis Gul na sombra, é um perfil muito diferente, não joga como joga Samu, nem encaixa tão bem no estilo de jogo que o Porto tem praticando como encaixa Samu, por isso posso pensar que podia haver a intenção de arranjar mais competição para Samu. Dito isto, parece-me que o Porto foi pronto em fazer chegar os reforços que identificou. Já estão a trabalhar com a equipa desde muito cedo no mercado. Parece-me que isso foi mais um mercado bem conseguido depois do mercado de verão e acho que o Porto só tem que estar à espera de alguma oportunidade, mas sem alarmismo. Maria João, obrigado pela tua presença nesta edição dos Mercados. A informação está de regresso à hora certa na tarde informativa. Boa tarde, obrigado pela sua companhia.